Boa noite, meninos. Então, assim conforme vocês me pediram, eu vou mostrar para vocês alguma coisa de tomografia computadorizada em relação aos pacientes com Covid-19. É claro que a gente não vai entrar muito na doença, na fisiopatologia, porque vocês ainda não têm o conhecimento para isso, né? Então a gente vai tentar focar no que nós já aprendemos de anatomia, né? Vou comentar algumas coisas que obviamente vocês estão lendo, têm curiosidade e querem saber, né? Então assim, vocês já viram que a tomografia é o exame de imagem e, inclusive, ele até de uma certa forma substitui, numa fase inicial, os exames laboratoriais no diagnóstico da pneumonia, né, pelo Covid, tá certo? Alguns trabalhos demonstram que os achados tomográficos são diversos, né? Contudo, assim, a gente tem o principal achado que a gente vai aprender adiante do que se trata é o que chama de opacidade, né, em vidro fosco. Eventualmente pode haver uma consolidação também, tá? Muito bem. Então, ó, só lembrando aqueles slides lá da nossa aula de anatomia, nós temos as vias aéreas distais, né, as unidades pulmonares, que a gente não vê nos exames de imagem. Quando essas estruturas são normais, nós não vemos elas, né? Então, nós temos o ácino pulmonar, né, e o lóbulo pulmonar primário. Quando a gente olha aqui nesse corte aqui histológico, o que nós temos? O bronquíolo terminal, tá certo? Com as cartilagens, a parte dele ainda cartilaginosa, tá vendo? Então ele é mais duro, ele não perde a espessura dele, né? Depois a gente passa para o bronquíolo respiratório, onde você vai diminuindo a quantidade de cartilagem e ele vai virando, então, uma parte onde você tem contato direto com as estruturas vasculares, de forma que pode acontecer já alguma troca gasosa. E finalmente a gente vai chegar na extremidade mais distal, onde nós temos alvéolos, né? Então aqui, ó, todas essas estruturas pequenas aqui são alvéolos com paredes muito fininhas e estruturas vasculares, né? Olha aqui, ó, com artérias e arteríolas e vênulas junto nas paredes, né? Uma coisa importante para a gente reconhecer: essa aqui vai ser o local, né, aonde a asma vai acontecer. Então, o que que acontece? Aqui a gente tem um espessamento, né, dessa parede aqui, então a troca gasosa ela fica dificultada, né? E assim, como é uma estrutura mole, o ar ele entra por aqui e quando você contrai aqui tem que expandir, né? Isso aqui está demasiado, você tem dificuldade para botar o ar para fora, tá certo? Então, essa é a doença que ocorre na asma brônquica, né? Enquanto que a doença que ocorre, por exemplo, no enfisema pulmonar, ela vai ocorrer aqui, ó, nos alvéolos, nas paredes alveolares. Isso vai destruir a parede alveolar. Então você não vai ter mais, né, essa parede onde a gente tem os vasos aqui. Então você vai ter dificuldade na troca gasosa. Eu estou mencionando isso para vocês entenderem lá na frente porque que vai acontecer muito em relação que estão falando de respirador e tudo mais, né? Tá? Bom, então, ó, só lembrando que nós temos dois tipos de interstício, tá certo? Um interstício que é mais central, que é o chamado de peribroncovascular, tá certo? Que está relacionado aos brônquios e às artérias, né, de grandes calibres, do hilo pulmonar, né, as artérias mais calibrosas, enquanto que o interstício centrolobular, ele é mais periférico, tá certo? Tá? E é onde a gente tem as arteríolas, né, e as artérias de menor calibre, tá certo? Então, o interstício peribroncovascular, ele envolve os brônquios e a artéria pulmonar, enquanto que o centro lobular vai estar relacionado aos bronquíolos, né, e as artérias menores já aqui nessa região. Lembrando que isso aqui é uma radiografia, né, apesar de estar bem localizada, bem colimada, com a resolução bem bacana, a gente vê as costelas aqui, vê algumas estruturas vasculares, mas a gente não consegue ver o interstício
nas radiografias, né? Aí aqui tem um desenho bem bacana que eu tirei da internet para vocês entenderem assim como é que funciona a respiração. Isso aqui é básico para a gente entender como é feito o tratamento e por que que a pessoa tem dificuldade na respiração, né? Então os pacientes eles têm o quê? Eles têm uma dificuldade da troca gasosa. Então, os pacientes com Covid, eles têm o quê? Tem o que chama de hipoxemia, que é o quê? A pouca oxigenação do sangue, tá certo? Tá? O volume do pulmão está normal, ele tem um pulmão que se expande, né, bacana e tudo mais, mas ele não consegue fazer a troca gasosa. Então, o que que a gente faz basicamente é o quê? Dá mais oxigênio para ele para tentar compensar essa dificuldade que ele tem na troca gasosa. Então, a respiração, né, é assim que acontece, né? Olha aqui, ó. O normal seria o que? A gente ter um brônquio aqui, né? Chega lá na ponta um saco alveolar, né? E os alvéolos na periferia, e aquelas estruturas vasculares, né? As arteríolas, né? E as vênulas aqui nas paredes dos alvéolos, tá certo? Numa situação bem bacana assim, então o que que vai acontecer? O CO2 vem, né? Pela vênula aqui, perdão, pela arteríola, passa para dentro do alvéolo, né? Enquanto que o oxigênio entra na vênula, né, do outro lado e vai levando embora o sangue oxigenado, tá certo? Bom, aí tem duas situações em que isso pode não acontecer de uma forma fisiológica adequada. Então vamos supor que você tem um coágulo, né, tem uma embolia pulmonar. O que que vai acontecer? O coágulo vem, vai obstruir, aqui, vai obstruir o vaso aqui, e aí não adianta, né, você ter o ar chegando aqui bem bacana, com bastante oxigênio e tudo mais, mas se o sangue não está chegando aqui, eu não vou conseguir fazer a minha troca gasosa aqui, tá certo? Tá? Essa é uma situação. A outra situação vamos dizer que eu tenha a parte vascular bem normal aqui, o sangue chegando com CO2 aqui, mas eu tenho o quê? Eu tenho um espessamento dessa parede aqui, ó, né, da parede do alvéolo, dos septos alveolares aqui, que dificulte a troca gasosa, tá certo? Tá? Outra situação seria, vamos dizer, como eu mencionei antes, no enfisema, né? Se eu tenho isso aqui tudo arrebentado, não adianta, porque eu nem vou ter vaso aqui, não vai ter troca gasosa também, tá certo? Tá? Tem nomes para esse tipo de alterações, mas não cabe a gente agora entender. O que a gente tem que saber é isso que está aqui, ó, tá certo? Então, o que vai acontecer na pneumonia intersticial do COVID é esse problema que a gente está tendo aqui, ó, tá? Muito bem. Aqui um exemplo, né, de uma tomografia e de uma radiografia de um paciente com enfisema pulmonar. Você observa que tem essas crateras aqui, ó, tudo isso são as bolhas, né, formações bolhosas, né, áreas de enfisema bastante extensas, tá certo? Então esse paciente ele vai ter uma dificuldade, né, da troca gasosa pela destruição, né, do parênquima pulmonar. Vê que na radiografia a gente não percebe muita alteração, né? Mas a tomografia é bastante evidente. Ele tem outras alterações associadas, mas é só para a gente entender o que eu já mencionei anteriormente, em termos de um exame de imagem, como isso vai aparecer. Agora, depois a gente vai ver agora a parte relacionada à doença do COVID mesmo, né? Então, assim, o que é uma opacidade em vidro fosco, né? Que é a doença intersticial que ocorre na fase inicial do COVID. Então, é o que? É uma diminuição da transparência do pulmão, ou seja, ele vai ficar mais branco, tá certo? Nos exames de tomografia computadorizada. Isso vai acontecer por quê, né? É a proporção entre a quantidade, né, de ar dentro dos pulmões, o ar é preto, não é isso? E o interstício, a parede alveolar e os septos alveolares, que são mais branquinhos, isso muda. Eu vou ter menos ar e vou ter mais interstício espesso, ou eventualmente até um pouco de líquido, né? Isso vai fazer com que essas áreas fiquem mais brancas, né? Muito bem. Em relação à clínica, sim, a gente tem algumas coisas para dizer quanto a isso, né? Vocês vão ver, né? O padrão predominante vai ser as alterações que ocorrem após o início dos sintomas, tá certo? Com esse aspecto que nós mencionamos, uma opacidade intersticial em vidro fosco, que vai ser bilateral, periférica, predominantemente, né? Tá? E depois, com a evolução da doença, outros padrões vão aparecer. A gente pode ter um
uma doença alveolar com líquido dentro do alvéolo, até chegando a derrame pleural, que é menos comum, mas pode acontecer, com áreas de fibrose, bronquiectasias, uma série de coisas que só estou mencionando porque vocês vão ouvir falar. Mas o importante que tem que lembrar é o padrão em vidro fosco, que é da fase inicial, que é a doença intersticial, tá certo? Existe uma importante dissociação entre os achados de imagem e a clínica do paciente, né? Tanto você pode ter achados bastante extensos, né, e com padrão em vidro fosco, e que o paciente não tem sintomas. A gente vai ver que às vezes você já vai ter paciente já se recuperando da doença e ainda apresentando alterações na tomografia computadorizada. Tá? Então aqui, ó, uma tomografia computadorizada com a reconstrução no plano coronal, né, em que a gente tem o coração aqui no meio, o diafragma aqui embaixo, as costelas aqui, tá certo? E aqui o que, que a gente vê? Dentro do parênquima, essas opacidades, né, ou seja, áreas mais branquinhas, predominantemente periféricas, tá certo? Em que a gente ainda consegue ver o vaso dentro, né, bonitinho, algum parênquima em volta também preservado, tá certo? Esse é o chamado padrão em vidro fosco, essa é a fase inicial da doença ou, eventualmente, já na fase de cura da doença, a gente pode encontrar esse tipo de alteração, tá? Aqui a gente tem a mesma coisa em corte axial, mais extensa, né, agora, mas a gente observa assim, é como se fosse uma nuvem, né, mas que a gente consegue ver as estruturas vasculares no meio dessa nuvem ali, bonitinha, até alguns brônquiozinhos aqui, menos visíveis, mas a gente consegue ver, tá certo? Então essa é a fase, né, do padrão em vidro fosco. Isso aqui pode progredir para uma doença um pouco mais grave, né, com alterações mais extensas, em que agora, além dessa alteração aqui, nós percebemos o que? Umas áreas de septo, né, olha aqui, ó, como se fosse uma árvorezinha assim, sem folha, tá vendo? Ó, tá? Que são a associação com os espessamentos septais mais graves, esse chamado padrão em mosaico. Vocês vão ver lá no inglês como crazy paving, né? Mas esse é o padrão em mosaico, é uma evolução da doença, tá certo? Tá? Se a doença ficar mais grave mesmo, já podendo ter derrame pleural, bronquiectasias, né, consolidações, elas já passam até a ser visíveis na radiografia, tá certo? Tá? Bom, esse é o básico, assim, mínimo 5 minutos para a gente conhecer um pouquinho da doença e um pouquinho das alterações que nós vimos e que já aprendemos um pouco na anatomia, tá bom? Tchau, meninos, um abraço, tchau.